Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás, eu sou doutor e mestre em psicologia clínica. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre mitos em relação à psicologia fenomenológica. E o tema de hoje vai ser especificamente sobre a ideia que se tem de que a psicologia fenomenológica aplicada à clínica é muito teórica. Então, basicamente, esse mito está totalmente errado. Provavelmente quem acredita nisso é porque não se aproximou sobre o que é a psicologia fenomenológica. Então, falando de forma bem direta, como um fenomenólogo, o que me interessa é olhar para aquilo que o paciente traz da sua vida. O que me interessa é explorar os fenômenos que se apresentam a mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar observando e junto do paciente explorando aquilo que ele está trazendo. Explorando o quê? Explorando os significados das ações e das escolhas que ele está sempre fazendo na sua vida. Por que acontece? Quando olhamos para o ser humano, conseguimos enxergar que toda escolha que a pessoa faz, todo movimento que ela desenvolve no seu presente, no seu agora, tem um significado que tem a ver com a sua história de vida, que tem a ver com o seu passado de vida. Então, quando eu estou, como terapeuta, explorando aquilo que o meu paciente me traz, estou diretamente fazendo uma aproximação compreensiva da história de vida da pessoa. Existe uma diferença entre o se aproximar compreensivamente e se aproximar numa forma explicativa. Então, na fenomenologia, a gente vai atrás do quê? O fenomenólogo, ele tenta se aproximar da experiência como ela é. Ele tenta se aproximar daquilo que se apresenta a si. Então, esse movimento, ele vai numa compreensão daquilo que a outra pessoa está fazendo com a sua vida. Então, por consequência, o que a pessoa vai ter que fazer? Vai ter que olhar para si. Uma terapia fenomenológica faz com que a pessoa esteja em constante desafio para olhar para si mesmo. Ao olhar para si mesmo, a pessoa vai poder enxergar os significados de questões que ela carrega, de formas de olhar para o mundo que estão muito enraizadas, que por si só a pessoa já vive no automatismo que ela não consegue enxergar esses movimentos onde ela já definiu como deve ser, como ela acha, acredita que deve ser a vida dela, deixando pouco espaço para o quê? Para que ela possa manifestar o que ela realmente quer para si, para que ela possa se movimentar, fazer escolhas na relação daquilo que ela realmente tem ou gostaria de fazer para a sua vida. Dito de outra forma, numa exploração fenomenológica, vão se mostrando, a partir da própria pessoa, conflitos, medos, ambiguidades, dúvidas, alegrias, esperanças, motivações, todo o campo de existência que a pessoa carrega nela. Uma vez que você vai explorando isso com o paciente, a pessoa vai entrando numa consciência de si. Essa consciência de si faz com que a pessoa tenha que fazer coisas diferentes na sua vida. Ela vai conseguindo reconhecer o que ela quer para si e aquilo que ela não quer para si. Ela vai saber, então, a partir desse olhar mais profundo de si mesmo, o que realmente importa para si e o que não importa mais. O que tinha muito mais a ver de uma exigência externa, ou de famílias, ou da sociedade, ou de amigos, mas que a pessoa, olhando sinceramente e honestamente para ela, ela reconhece que não tem a ver com ela. Assim que acontece, ela vai tendo um movimento de escolhas e de ações no mundo mais apropriada. Apropriada em que sentido? Mais honestas consigo. Ela vai se apropriar, ela vai tomar as rédeas da sua vida. Por quê? Porque ela vai perceber que tem coisas que ela não quer mais e tem coisas que ela gostaria muito mais de fazer, mas ela não tinha muito tempo, porque ela dedicava muito mais espaço para coisas que não tinham a ver com elas. Então, basicamente, a pessoa ela vai reconhecer o que ela realmente quer para si. Então, voltando à questão inicial, então a psicologia fenomenológica é muito teórica? Bom, na prática clínica, ela não é tão teórica assim. Na verdade, a gente está sempre trabalhando com aquilo que a pessoa carrega atrás em relação a isso. A pessoa ela vai fazer movimentos na vida dela, claro, se ela quiser. Aí entra a questão da escolha. A prática fenomenológica é um lugar onde a gente dá uma abertura para que a pessoa possa se reconhecer sendo a diretora, a produtora e a atora da sua vida. Então ela vai poder escolher o que ela quer. Mas muitas vezes essas escolhas estão abafadas, estão entulhadas de muito lixo. Então a pessoa carrega tantas coisas que não tem a ver com ela,
que ela não tem espaço para poder se manifestar de maneira mais honesta consigo. Então a terapia fenomenológica, ela vai ajudar o quê? A que a pessoa olhe para si de maneira mais sincera, mais honesta. Isso por um lado. Por outro lado, se a gente colocar a questão do existencialismo, então das filosofias existenciais, trazendo isso para uma prática clínica, o que acontece? A pessoa vai começar a reconhecer que a vida ela pode acabar em qualquer momento. Tendo isso em mente, a pessoa ela vai ter mais consciência das escolhas que faz. Como assim? Ela vai poder reconhecer de que tem coisas que não são importantes de gastar tempo, de desperdiçar a vida, porque para ela já não é tão importante. Por consequência, ela também vai ver coisas que realmente interessam. E reconhecendo de que pode ser que amanhã não estejamos vivos, faz com que cada escolha tenha um impacto maior, que cada escolha seja mais importante para si. Dessa maneira, a pessoa ela vai poder reconhecer o que realmente importa e assim ir atrás disso na vida dela. Então, se a gente pegar o existencialismo, ajuda com que a pessoa reconheça de que ela que é a única pessoa que pode fazer a diferença na sua vida. Vai trazer um lugar de reconhecer a sua responsabilidade e, por consequência, o seu poder perante a própria vida. Então, se a gente coloca tanto a fenomenologia, que é explorar a pessoa a partir dela mesma, da sua história de vida, do seu contexto socio-histórico-cultural, do seu contexto real onde ela vive, e colocarmos também o existencialismo, que é reconhecer que somos finitos, que somos muito vulneráveis e de que só nós podemos fazer a diferença na nossa vida, de que somos nós que escolhemos tudo. Qualquer movimento que eu faço, sou sempre eu que estou a fazer uma escolha. Juntando essas duas filosofias ligadas a uma prática clínica, então temos uma prática, temos uma terapia que tem um poder de transformação tremendo para a vida da pessoa. Além disso, se olharmos também o lado da psicopatologia fenomenológica, que é olhar o transtorno mental a partir dele mesmo, então temos uma maior compreensão para poder ajudar pessoas que estão no transtorno mental. Porque mesmo ela estando no transtorno mental, ela não é só o transtorno mental, ela é muito mais do que o transtorno mental. Ela tem uma consciência que vai além do lado transtornado do seu ser. Então, a partir daí, a própria pessoa ela vai se reconhecer além do transtorno mental. Como outra pessoa que não tem transtorno mental, ela vai se reconhecer além dos automatismos que a vida vai provocando na pessoa. Então, um dos impactos mais importantes que tem a teoria fenomenológica existencial ligada à psicologia clínica é fazer com que a pessoa se reconheça, é fazer com que a pessoa tenha consciência de que é ela que faz as ações na vida dela. Dela ter consciência de que muitas das vezes é ela que está se auto-sabotando. Por quê? Porque ela tem um histórico de vida na qual esse histórico cria significados que estão constantemente a influenciar como a pessoa vive no presente e como ela projeta um futuro. Então, a teoria fenomenológica ajuda o quê? A compreender e a desvelar esses significados da experiência de vida do passado da pessoa, como esses significados se manifestam no presente e como esses significados também influenciam em olhar para o futuro, em direcionar um sentido. Então, quando estamos no presente, todo ser humano está sempre carregando significados do passado e se projetando para um futuro que tem a ver com o passado. Dessa forma, o presente, a forma como a pessoa recebe esse presente ou observa esse presente, essa realidade no agora, fica muito limitado. Então, o que acontece? Na fenomenologia, a partir de uma exploração compreensiva, a pessoa ela vai ampliando a sua capacidade de observar o presente, o agora, de observar a realidade, de observar aquilo que se dá. Porque o ser humano, ele desenvolve o tempo todo uma atitude natural de ir dando significado a tudo. E qual é o problema disso? Que a pessoa está no presente, mas ela está muito mais olhando para as experiências e significados que ela já carrega da sua história de vida, em vez de observar o que está se dando. Então, na fenomenologia, a gente aprende o quê? A observar as coisas. Não só eu como terapeuta, mas também vai sendo transmitido isso para o paciente, para o cliente, para ele começar a observar, para ele reconhecer o que ele está sentindo no corpo, para ele reconhecer o que se está se dando no momento presente da sua vida.
para ele reconhecer o que ele quer fazer com a vida dele, para ele reconhecer que a existência, que a vida em si não é eterna, de que a gente é finito e de que cada momento pode ser o último. Ao reconhecer tudo isso, a pessoa ela vai ganhando o quê? Ela vai ganhando uma força de olhar para si e de reconhecer que ela tem um potencial de transformação sobre a sua vida. Claro que isso dentro do contexto da sua vida, mas sempre ela vai poder fazer escolhas que sejam diferentes. Essa é uma premissa sobre o ser humano. Estamos sempre fazendo escolhas e a partir daí vamos, direcionando a nossa vida de uma forma ou outra. A questão é que muitas dessas escolhas estão embaçadas, estão abafadas pelo nosso passado. E uma vez que eu começo a reconhecer esses significados que abafam as minhas escolhas e abafam também a forma como eu me direciono para o futuro, eu consigo transformar tanto o meu presente e a direção que eu vou dar para o meu futuro. O meu passado eu não posso transformar. O que eu posso olhar é como esse passado me influencia. Então, qual que é outro trabalho dentro do que é uma clínica fenomenológica? Reconhecer o que eu carrego do meu passado, da minha história de vida e que ainda me machuca. O que eu carrego de mágoas, o que eu carrego de dores, o que eu carrego de raiva, de ódio. Porque tudo isso está limitando a minha percepção no presente. Tudo isso me faz estar mais amarrado ao meu passado, estar segurando esse passado em vez de estar me projetando para um futuro da forma como eu realmente quero para mim. Então, a teoria fenomenológica, ou a prática clínica dentro do que é a psicologia fenomenológica, se dá como um reconhecimento da minha própria sinceridade, da minha própria autenticidade. E para isso, eu preciso encarar o quê? Os meus lados mais sofridos. Eu preciso encarar aquilo que eu carrego com mais medos, com mais conflitos, com mais dúvidas, com mais ambiguidades, porque apenas assim, ou não vou dizer apenas, mas esse é um caminho para poder reconhecer o meu verdadeiro ser. Esse é um caminho direto para poder ver que eu sou muito mais do que esse movimento repetitivo onde as pessoas acabam estando muito angustiadas, ansiosas e deprimidas pela vida. Por quê? Porque a vida começa a ficar algo massivo, tenso, chato ou de demasiadas exigências. Bom, tudo isso não tem a ver com a pessoa, tudo isso tem a ver com coisas, pressões, vontades que têm a ver com os outros, que têm a ver com muitas vezes a família, a sociedade, a cultura, mas que vem de fora. Quando a pessoa olha honestamente para dentro, quando a pessoa ela começa a fazer aquilo que ela realmente quer para si, muito disso vai se dissipando. E aí a pessoa ela tem uma transformação direta e contínua na vida dela. Mas aí só vai depender dela, de quanto ela está querendo olhar para si, o quanto ela está disposta a se mudar, a se transformar. E esse não é um caminho fácil. A terapia fenomenológica é um caminho de muita, mas muita coragem, porque você precisa se olhar, porque você precisa estar num lugar, ou você vai estar num lugar onde você vai estar olhando diretamente para você. E aonde entra o papel do terapeuta? Bom, o terapeuta vai dar um espaço compreensivo, de acolhimento, de segurança, para que a pessoa possa se olhar, possa entrar em contato com ela mesma. Então, o papel do terapeuta aqui é um papel de um acompanhar. É um papel onde preciso fazer com que aquele espaço da relação terapêutica seja um espaço agradável para que a pessoa possa olhar para si. Bom, dessa maneira eu acredito que eu quebrei esse mito da ideia de que a psicologia fenomenológica é uma clínica muito teórica, sendo que na verdade é extremamente prática, assim como é a própria fenomenologia e como é o existencialismo. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma questão, é só entrar aqui na parte dos comentários e fazer essas perguntas. Bom, até o próximo vídeo. Tchau!